O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ilumine, para que coloque no nosso coração o seu Espírito, e assim possamos compreender aquilo que Deus está querendo falar no nosso coração hoje. Amém? É muito interessante, né? É muito interessante a gente perceber nesse tempo de graça, tempo de advento, a gente só recordar brevemente assim a mística desse tempo de advento. A gente, é claro, 4 semanas nos preparando aí também para recordar o Natal. Aliás, o advento tem são 3 movimentos, na verdade, né? A gente vai recordar a primeira vinda de Jesus, o nascimento, o Natal, a manjedoura, Belém, presépio e tudo mais. A gente vai recordar o menino, a criança. A gente também vai se comprometer, porque temos a segunda vinda de Jesus. É Cristo que prometeu que vai voltar, enfim, a segunda vinda. E tem entre a primeira vinda que já aconteceu e a segunda vinda que vai acontecer, que é a promessa de Cristo, tem a outra presença de Cristo. Quando o sacerdote diz assim na missa: o Senhor esteja convosco, o que a gente responde? Ele está no meio de nós. É a presença física, a presença viva de Jesus, a presença sacramental de Jesus, que Ele está no meio de nós. Então a gente celebra todos os dias, né, esse Natal, essa presença, e a gente cria o Natal, o ambiente do Natal. Cada vez que o nosso encontro, eles geram Jesus. Então é Natal todo dia, cada vez que o nosso encontro gera Jesus. Então o nosso encontro fala de Jesus, o seu encontro, esse momento gera Jesus, fala de Jesus, então o Natal está acontecendo, porque Cristo está nascendo a cada dia. E é interessante a gente perceber que, né, até o dia 16, mais ou menos, de dezembro, a gente vai recordar os textos das leituras que falam da segunda vinda. Depois já começa vamos recordar e celebrar a primeira vinda de Jesus, lá a liturgia toda de Belém, enfim, que a gente sabe. O evangelho de hoje, é interessante a gente perceber um detalhe. Jesus havia mandado os 70, além dos discípulos dele, os 72 discípulos a evangelizarem, a pregarem a palavra. E eles foram, e eles voltam maravilhados com Jesus. Ele diz: Senhor, até os espíritos maus, os impuros, os demônios nos obedecem. E eles contam as maravilhas que as pessoas estão recebendo a palavra, as transformações de vidas, as curas, os milagres, a conversão em massa. Eles voltam maravilhados para contar isso para Jesus, a ação de Deus na ação evangelizadora e missionária que eles fazem. E aí Jesus, ele os acolhe e faz a seguinte oração de hoje. Uma oração até chama a atenção. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Até aí tudo bem, oração de louvor. Aí agora vem: porque escondestes essas coisas aos sábios, entendidos, inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. E aí que está a grande chave de compreensão do movimento de Deus. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante, ele não entende.
porque ele se fecha. Ele tem o coração endurecido, ele não percebe a presença, a maravilha de Deus, porque ele está preocupado com as suas coisas. Ele não percebe o sinal de Deus, os recadinhos de Deus, porque ele está preocupado com as suas coisas, o seu dia a dia, as suas tarefas, enfim, Deus está querendo visitar, e o tempo de advento é o tempo da visita de Deus, por isso que a gente tem que se preparar. Alguém está vendo, alguém está vindo, eu tenho que me preparar para essa acolhida, para essa recepção. Mas o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, ele não tem tempo para isso, então ele se fecha. E aí Jesus fala assim: eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas. Mas aí que está o critério de Deus: as revelaste aos pequeninos. Ou seja, para a gente perceber a ação de Deus, a dose, Maria nos ensina, ou a gente se rebaixa, ou a gente se faz pequeno, ou a gente cresce na humildade, porque só os humildes vão perceber o sinal de Deus. Aquele que está com o coração fechado, com raiva, com rancor, com ressentimento, aquele não percebe a ação de Deus, porque ele está com ele só. Ou a gente cresce na humildade, ou a gente pede essa graça de se abaixar e se rebaixar, para perceber o movimento de Deus, porque para vermos o Jesus no presépio, lá na manjedoura, a gente tem que abaixar a cabeça, a gente tem que se abaixar fisicamente, para perceber o sinal de Deus. Ou a gente cresce na humildade, ou a gente cresce nessa mansidão, ou a gente deixa a graça de Deus agir em nosso coração, e nos tornamos pequenos, para percebermos a grandeza de Deus, ou ainda vamos ficar com o coração endurecido, e aí Jesus vai dizer assim: eu te louvo, Pai, porque aquele ainda não entendeu, aquele não entrou no Espírito, aquele não entrou em sintonia, aquele ainda não entrou em comunhão. Para entrarmos em comunhão com Deus, precisamos dessa dose maravilhosa, e o advento vem nos preparar o coração, para rebaixar um pouquinho, para baixar a cabeça, e perceber que só os humildes, os simples, percebem, estão em sintonia, em comunhão com Deus. Amém? Essa é a grande lição de hoje. Peçamos então esse dom da humildade. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, infinita bondade. O Senhor se comunica conosco, falou conosco através de tua palavra. A primeira leitura, tempo da graça, a renovação, a transformação, onde o lobo e o cordeiro habitarão juntos, nesta grande fraternidade universal, nessa grande harmonia, num mundo dividido, muitas vezes marcado pela discórdia, pela divisão. O Senhor nos convida a construirmos fraternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor na sua oração reza atentamente. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor esconde, não que Deus faz questão de esconder, mas o orgulhoso, o arrogante, o prepotente, não percebe o sinal de Deus. Quantas vezes nós somos assim, Senhor? Achamos que somos humildes, achamos que estamos em comunhão, em sintonia, quando na verdade o nosso coração continua ainda endurecido, por tantas coisas ruins que guardamos, tantas críticas, tanta situação revoltante que guardamos no nosso coração. Perdão, Senhor, pela nossa arrogância. Dê ao nosso coração essa simplicidade, Senhor. E o tempo de advento, como no tempo de quaresma, vem nos preparar para isso, para a gente olhar para dentro do nosso coração e tirar todas aquelas amarras, tudo aquilo que nos impede de termos um coração sereno, humilde, acolhedor, para perceber que Deus está mandando o sinal da sua chegada, da sua presença, mas precisamos ter essa humildade para perceber, para agarrar isso e entrarmos em comunhão, em sintonia contigo, Senhor. Perdão pelas nossas arrogâncias e prepotências, e dê-nos um coração, Senhor, simples, humilde, para que a tua oração, Jesus, seja voltada para nós. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e a revelaste a mim, a você, a cada um de nós, desde que o nosso coração também seja simples e seja humilde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.